Queridos amigos, queridos irmãos, que a paz de Deus esteja presente em nossos corações, hoje e sempre. O tema para a nossa preleção dessa semana está contido no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, e também no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. Narra o Evangelho que Jesus, saindo de sua casa, assentou-se em uma barca, à beira do mar, onde havia muita gente, e começou a falar em parábola, dizendo: Eis que saiu o semeador a semear. Uma parte das sementes caiu na beira da estrada, e foram comidas pelos pássaros. Outra caiu entre as pedras, e por haver pouca terra, nasceram com pouca raiz, e vindo o sol, as queimaram. Outras ainda caíram entre os espinhos, germinaram, mas foram sufocadas pelo espinheiro. Outras caíram em terra fértil, germinaram, produzindo frutos. Umas 100 por 1, outras 60 por 1, e outras 30 por 1. Encerrando o seu ensinamento, Jesus disse: Os que têm ouvidos de ouvir, ouçam. Nessa parábola, as sementes representam as leis divinas, trazidas pelos profetas e, particularmente, por Jesus. Os vários tipos de terreno representam a consciência humana, que é quem define como será a colheita. As primeiras sementes que caíram na estrada e foram comidas pelos pássaros representam os homens que recebem as leis divinas e não tomam conhecimento, tratam-nas com total indiferença. Não dão a atenção necessária para os ensinamentos que recebem. As outras que caíram sobre as pedras representam aquelas que recebem os ensinamentos com interesse, mas têm dificuldade de aplicá-los a si mesmo. E vindo as perseguições por amor à palavra, logo as abandona. Aquelas sementes que caíram sobre o espinheiro representam aqueles que recebem os ensinamentos com interesse e entusiasmo, mas são sufocados pelas ilusões da vida material. Finalmente, as sementes que caem em solo fértil representam aqueles que receberam os ensinamentos com alegria e compromisso, propondo-se a aplicá-los para si mesmos, modificando seus comportamentos para o bem. No nosso processo de evolução espiritual, passamos por todos os tipos de terreno. Fomos criados espíritos simples e ignorantes, comparados com o terreno rústico e infértil, e ali iniciamos o nosso processo de evolução. Recebemos do Criador, de graça, apenas nossa vida. Já a nossa evolução é por nossa conta, mas Ele não nos abandonou. Ele nos ofereceu todos os recursos. Então, depende do nosso esforço sermos terra fértil para receber os ensinamentos de Jesus e fazer com que germine e cresça. Dependendo do grau de evolução de cada um de nós, a produção pode ser de 100 por 1, 60 por 1 ou até o mínimo. Mas o importante é que os ensinamentos de Jesus nos sensibilize para as mudanças necessárias para a nossa evolução espiritual. Temos alguns exemplos que passaram pela Terra que provavelmente produziram 100 por 1. Por exemplo, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, entre outros. Se não alcançarmos esse nível, vamos fazer o melhor para aproveitarmos essa encarnação em favor do nosso aprimoramento espiritual. Essa parábola nos remete à dupla reflexão
Somos os tipos de terreno que recebem as sementes que representam os ensinamentos de Jesus. E, ao mesmo tempo, somos semeadores desses mesmos ensinamentos. Em Coríntios 2, o apóstolo Paulo diz: sois a carta viva do Cristo. Significa que nossas atitudes, palavras, pensamentos podem e devem manifestar os ensinamentos de Jesus. E assim ocorre quando nos relacionamos com os nossos irmãos com paciência, empatia, indulgência, sempre perdoando, porque sabemos que também necessitamos de ser perdoados. Quando recebemos os ensinamentos de Jesus e os incorporamos em nossas vidas, somos a terra fértil. Quando passamos a manifestar os ensinamentos de Jesus através das nossas atitudes, gestos, palavras e até mesmo no silêncio, somos semeadores que vai ao encontro do outro. Aí, Jesus passa a se manifestar através de nós. Mas semeamos o grão, não a árvore. E o terreno pode ser inóspito. Daí a necessidade de exercitarmos a paciência, a esperança e reconhecermos a importância da ação do tempo. Algum de nós há de dizer: como posso representar o Cristo se sou ainda grande pecador? É verdade. Pecadores somos todos nós. Mas está ao nosso alcance darmos passos na direção da nossa evolução espiritual. Depende somente de nós. Para encerrar, ficam duas perguntas para trabalharmos no nosso íntimo. Que tipo de terreno sou neste momento? Que tipo de semeador sou ou pretendo ser? Com essas questões, encerramos a nossa reflexão de hoje. Que a paz de Deus nos envolva agora e sempre. Que assim seja.